Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. No programa de hoje, estou aqui reunido, finalmente, com os meus amigos Tiago e Mac em um estúdio, depois de um certo tempo, gravando episódios online. Hoje a gente está aqui presencialmente e agradecemos, nessa ocasião, a oportunidade cedida pelo Circuito de Conhecimentos, um projeto desenvolvido pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Não é isso, Tiago e Mac? Isso, em parceria com a FAPEMIG, e uma coisa muito importante, quando eu fiz meu mestrado foi nesse prédio. Então, assim, que satisfação de ver a universidade aberta para a sociedade, né? A gente é só um dos muitos que iremos gravar nesse espaço. Exatamente. Bacana demais. Nós agradecemos de público, né? A Unimontes, a FAPEMIG, e que na pessoa do professor Daniel Coelho, que é coordenador desse projeto junto à FAPEMIG. Muito bom estarmos juntos novamente. Chico tá bonito, né? Com esse fone aí, com esse microfone. Tá parecendo mesmo um âncora, né, Thiago? É o âncora, olá! Esse é o âncora do Tempos. Aqui você fica mais bonito que no YouTube, lá no Meet. Pois é, então espero que a gente possa voltar nesse formato aqui de estúdio, que é muito legal fazer. Pessoal, o tema do episódio de hoje é bem sério. Nós vamos tratar sobre os 70 anos da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, após sua primeira passagem pela presidência entre 1930 e 1945, voltou ao poder em 1951. Dessa vez, eleito democraticamente, voltou nos braços do povo. Embora o seu retorno ao catete tenha ocorrido em grande parte devido às pautas trabalhistas, ao nacional-desenvolvimentismo e à busca pelo crescimento econômico nacional, a sua política acabou enfrentando alguns desgastes. Por onde a gente pode começar para falar desses desgastes que levaram à crise do governo Vargas e, enfim, culminou na sua morte? Deixa eu começar falando, porque eu estava dando aula hoje no médio e a gente estava falando sobre a Era Vargas. Ah, então você vai falar tudo, cara. Você acabou de vou dar uma nada. aula sobre esse assunto? Não, mas eu quero trazer Vamos só ouvir aqui, né, essa Chico? ideia do tema na história escolar, em sala de aula, o quanto que alguns alunos super interessados e me fizeram perguntas assim super pertinentes. Uma delas, Tiago, por que Getúlio Vargas, se ele não é o maior, ele é um dos maiores nomes da República? Tiago, ele era bom ou era ruim? Então, assim, como que na minha compreensão, é também uma expressão da sociedade brasileira mesmo, das pessoas comuns. Afinal de contas, esse projeto Tempos trata sobre isso também, né? Sobre nós e a sociedade, somos, né, cidadãos. Então, de que maneira que esse personagem da República é tão marcante? 70 anos é muito tempo, né? 70 anos Você agora. respondeu o seu aluno falando que era muito complexo, né? Fala aí. Na verdade, a aula acabou e aí eu falei assim, próxima aula a gente vai ser juntos. Boa. Então, eu queria trazer isso, assim, de que maneira que isso chega através da escola, no ensino médio, no fundamental, e chega nas pessoas mesmo, nas reportagens. Eu gostaria de fazer essa sinalização antes da gente pensar. Que Vargas é uma das figuras públicas mais conhecidas da história do país. Se não for a mais conhecida, né? Então, essa dimensão que o Thiago apontou é, de fato, muito relevante. Eu penso que um primeiro ponto aí, Chico, o segundo, né? O primeiro é esse que o Thiago colocou, Vargas ficou 15 anos no poder, né? Antes dessa segunda experiência. Então ele tinha muitos inimigos políticos. E a palavra é inimigo mesmo. Em se tratando da UDN, né? E alguns setores militares. Não toda a UDN, mas boa parte dela. Só botando ordem aqui para o nosso ouvinte, a UDN é a União Democrática Nacional, um partido criado em 1945, né? No contexto da redemocratização, da oposição ao Estado Novo. E a UDN nunca aceitou a derrota para Vargas. Ela não aceitou a derrota em 45 para Dutra, que teve apoio de Vargas, e menos ainda essa derrota de 1950. Então, o governo Vargas ele já começa sob esse questionamento. Mac, de ordem política, né? Partidária. E duas perguntas. Primeiro, vamos ver quanto tempo que Vargas fica. Então, ele fica 15 anos seguido, de 30 a 45, e depois ele fica mais um período de 51 a 54. De agosto de 54, né? Então, quase 4 anos. Então, a gente tem 15 mais 4, vamos assim... Quase 19 anos. Depois dele, só para a gente
já que a gente está falando da República, para a gente ter uma noção, depois dele, quem é que é Lula e FHC? Lula, né? Porque Lula já está no segundo ano, está completando 10 anos de presidência. FHC ficou 8. Então, pela ordem de mais tempo na presidência, na República, Vargas e Lula, né? Eu estou perguntando Se olharmos a monarquia, aí Dom Pedro II. Eu estou perguntando porque, do ponto de vista da República, é muito marcante, é um tempo muito, muito grande, né? E a outra pergunta é sobre a UDN. Aí a UDN é direita, centro-direita, principal líder. Eu estou perguntando tudo isso porque a gente está no bojo agora, né? A gente está em agosto, nesses 70 anos. Nessa semana, né? Fim da semana passada para essa, Silvio Santos falece, e a gente está pensando na questão das comunicações. Vargas também é importante nesse sentido. E aí eu estou perguntando justamente por isso, de que maneira que isso impacta a República, a sociedade. E eu queria saber, porque Carlos Lacerda é uma das figuras importantes e veio dessa ideia de comunicação, né? Ele é o grande nome da UDN já neste momento, como oposição a Vargas. Jornalista, um grande comunicador, né? E a figura principal, dentro da UDN, você tinha várias correntes, a corrente mais à direita, eu nem diria mais à direita, mas a corrente mais belicosa e mais abertamente golpista era exatamente liderada por ele. E ele está no centro, né, desses acontecimentos de 1954. Obrigado, eu acho que isso é importante para a gente ter um impacto assim, agora, além se de Vargas. Sobre a questão de ser de direita, de centro, essas posições são sempre relativas, né? Perfeito. Então a gente tem que colocar, considerando o campo político naquele momento. Os 3 principais partidos eram o PTB, o PSD e a UDN, e o PCB, né, que embora na ilegalidade era um partido atuante. Então, considerando esses concorrentes dentro do jogo político, a UDN estava à direita. Obrigado. Pode falar, gente. Quebrei o protocolo aí, Chicão, desculpa. E por falar no Carlos Lacerda, que o apelido dele era o Corvo da Guanabara, é isso? O apelido dos opositores dele, claro, né? Mas ele vai se envolver em um episódio que vai ser bem marcante, além, né, do fato dele estar comandando aí alguns setores da imprensa, que auxilia nas críticas que são divulgadas publicamente contra o governo Vargas. Nós teremos um evento muito marcante que envolve o Carlos Lacerda e que também vai englobar a crise de Vargas com os militares, né, que é o atentado da Rua Toneleiro. Super famoso esse atentado, né, Chico? Na noite de 5 de agosto de 1954, o político e jornalista Carlos Lacerda chegava em sua casa no bairro de Copacabana quando foi surpreendido por 2 homens que dispararam contra ele. Ele foi atingido no pé, mas o Rubem Vaz, que era um oficial da aeronáutica, que fazia ali a segurança do jornalista, acabou falecendo. E aí, quando as investigações vão acontecendo, chega-se à conclusão de que o Gregório Fortunato, o chefe da segurança de Vargas, né, conhecido como Anjo Negro, poderia ser um dos suspeitos, né, do atentado. Então, começa a criar um clima muito hostil em relação a Vargas, porque a ordem do assassinato, do atentado, teria partido de uma das figuras que estavam ali mais próximas ao presidente. Ô Chico, interessante sua fala em vários pontos, né? Um deles é de que os militares estão no poder. A gente discute muito essa demanda aqui no século XXI, né? Eles estão no poder e o cara é da aeronáutica. E eles fizeram uma pesquisa independente do governo. A investigação. Né? O governo, querendo ou não, a pesquisa rolou e aí foi constatado e chegou no Fortunato, no Anjo Negro? Isso. Eu confundo com o Almirante. E aí eu acho que é uma reflexão importante. Assim, será se não tivesse atingido um militar? Será? Não sei, né? História não trabalha com si. Eu estou dizendo o seguinte, que essa pesquisa por fora, uma pressão aí das Forças Armadas, lê-se aeronáutica, foi determinante para chegar aí no Palácio, se não no Vargas imediato, mas pelo menos no Palácio Presidencial. Né? Vale dizer que o Gregório era um velho conhecido de Vargas, desde os tempos mais antigos no Rio Grande do Sul. Então ele era um homem de confiança de Vargas na área de segurança. E dizem, né, que ele começou a abusar muito, né, desse poder, dessa influência que tinha pela proximidade em relação ao presidente. Mas mesmo os inimigos mais radicais de Vargas, mesmo essas investigações mais antivarguistas, não comprovaram o envolvimento do presidente.
Do Gregório, sim. Até hoje, né? Até hoje. Eu falo assim, não há nenhuma documentação assim que finca, né, Mac? Não tem. Sugere até o palácio, sugere até o O Gregório, sim, né? Tá comprovado que ele estava envolvido. Ele contrata o pistoleiro. Pistoleiro ruim de serviço, diga-se de passagem. Não dá para brincar com isso, né? Mas, assim... E aí tem uma frase famosa de Vargas que, assim... Quando a notícia do atentado chega, ele diz que aquela bala... Na verdade, a grande vítima era ele, né? E foi mesmo. Porque do ponto de vista político foi um completo desastre. A iniciativa, além do ponto de vista moral, humanitário, do ponto de vista político, foi... Recaiu mal demais. Agravou, e aí é preciso dizer, agravou uma crise que já vinha se arrastando, né? Essa crise tem várias facetas, é preciso lembrar isso. Então, quando chega o fatídico agosto de 54, ele é precedido de uma série de problemas. Você pode falar um pouquinho desses problemas pra gente? Sim, vocês podem me ajudar. Tem um problema aí, já falei do problema político, né, que a UDN não aceitava as derrotas eleitorais. Por que ela não aceitava? Primeiro que ela tinha uma boa parte dela, né? a vocação golpista, né? Ela celebrava o direito ao voto, as eleições, mas quando perdia as eleições, não era toda a UDN, né? Justiça seja feita. Mas há um agravante aí que todo o discurso da UDN tinha sido construído desde 1945 sob o argumento de que Vargas era um enganador, de que ele se mantinha no poder por causa do caráter ditatorial, né, da repressão. E isso começou a ir por água abaixo, esse argumento, quando a UDN perde para a Dutra em 45. Mas o argumento da UDN ficaria muito prejudicado em 50 porque o próprio Vargas se elege. Então aquela ideia, né, de que Vargas se mantinha no poder apenas pelo uso da força fez a água, né? A UDN ficou sem discurso. Embora tenha verdade nisso, né? Eu falo assim, lá no Estado Novo, eu digo assim... Verdade em qual aspecto? Dessas várias facetas de Vargas, né? Sim. De que ele era múltiplo. Mas quando tem as eleições, o argumento já não funciona mais. O que não funciona é dizer... Eu estou dizendo assim, a capacidade de Vargas de ser uma espécie de camaleão. Ele vai mudando de roupa política de acordo com o contexto e talvez até, o que a gente está falando aqui dos 90 anos do suicídio, talvez seja a última cartada, inclusive. 70. Você aumentou 20. Desculpa, 70. Seja justamente essa capacidade dele, ou não, já que é o final, a cartada final, de ir mudando de acordo com o contexto, né? Perfeito. Ninguém fica 19 anos sem essa capacidade de se adaptar, né? Mas eu ia dizer o seguinte, o que é o grande equívoco da UDN, isso ficou historicamente comprovado, é atribuir à repressão o prestígio de Vargas junto aos trabalhadores. Não era mesmo. Isso está sobejamente demonstrado. Então tem essa crise político-partidária e tem um problema muito importante, central aí, que são as divisões no interior das Forças Armadas, entre setores mais nacionalistas, mais simpáticos a Vargas, e setores resistentes a Vargas e com conexões com a UDN. Essa crise vai evoluindo ao longo do ano de 54, e aí ela é profundamente, claro, né, agravada depois do atentado a Lacerda. E ainda tem as dificuldades em duas áreas, na área trabalhista e na área internacional, na política externa. Havia muitas divergências também, né? Deixa eu só te cortar aí, porque você sinalizou algo importante, Mac. O quanto que, às vezes, a nossa ignorância mesmo, a gente olha para a caserna, para os militares, e a gente os vê de forma muito uniforme, não é? E é claro que tem que ser no sentido de força, mas o quanto que você tem essas diversidades de pensamento, de ideias no passado. E a gente pode compreender também que isso se prolonga, afinal de contas, são seres humanos ali, né? Então, o primeiro ponto é quebrar essa visão genérica, não é? Todos estão com tal pessoa, com tal força, todos se posicionam dessa maneira. Essa ponderação acho que é importante. Decisiva. Né? E outra ponderação é essa que você falou aí também, dessa capacidade da política externa, né? O quanto que a gente pega os 15 anos de Vargas e pega agora também, o quanto que ora ele está lidando bem ali, digamos, com os Estados Unidos, ora ele tem problemas, ora ele tem que negociar até mesmo política a partir da economia, o produto que é o café, depois isso vai mudar, que o país vai ser mais industrializado, mas como que ele também tinha essa... isso vai e volta, né? Talvez pensando aí em Maquiavel, né, Chico, você que pensa, o quanto que essas virtudes diante da fortuna, né? Quanto que esse líder político, esse animal político tem que lidar, digamos assim, né? Pois é, Mac. Nesse cenário, Thiago, né? Nesse cenário externo aí, nós temos foi bom. o elemento da Guerra Fria.
Que se conecta com o que eu falava do contexto Exato. externo. E aí da política isso externa. também, né, vai isso trazer os ânimos para o interior da nação, porque o cenário é polarizado. E aí o elemento da política trabalhista, ele se agrava quando nós temos a nomeação de João Goulart como ministro. João Goulart foi muito questionado, né, quando ele é nomeado, mas a crise maior viria no próprio ano de 54. Quando você tem um aumento do salário Tem mínimo. um anúncio de que o salário seria aumentado em 100%, e aí o empresariado deu o grito. Imagina a folha, da noite pro dia você tem 100% de aumento. Fala assim, Mas isso é um não... contexto inflacionário, né? Então, não é, se nós pensarmos 100% de aumento no mundo atual, no Brasil atual, que você tem inflação insignificante, é uma coisa. Pois é, mas eu digo esse impacto, né? É grande, Você tá mas eu falando, só estou atenuando um pouco para termos em conta que um aumento de 100% do salário, o impacto dele é menor se você considerar o contexto inflacionário. Perfeito. Pois é, mas eu acho que no final das contas, quem ganhou 100% de aumento não ficou satisfeito, porque você tinha uma inflação absurda, e quem estava pagando muito menos. Menos. Assim, era digno a questão da inflação. Eu não estou satisfeito porque eu quero ganhar mais, porque o meu trabalho, eu trabalho muito, né? E, por outro lado, o que está pagando ali, sobretudo que está ouvindo o Lacerda, que está ali, né? Também vai ficar oposição, né? E eu queria te ouvir, Mac, dentro dessa figura, e o que o Chico falou, da figura de João Goulart mesmo. De que maneira que ele é esse para-raio, assim? Então, aí, muito interessante. João Goulart, ele é nomeado ministro do trabalho, isso gera muita crítica, muita resistência dos setores empresariais, porque ele já era uma figura conhecida no meio trabalhista, e ele anuncia esse aumento de 100% do salário. E aí há uma resistência grande, Vargas, diante das pressões, dispensa, demite João Goulart, e deixa circular uma notícia de que seria 40%, algo próximo disso, de reajuste, não 100%, mas depois de alguns meses, com um novo ministro, ele, de fato, implementa 100%. Então, Vargas, com toda a experiência política, parece que nessa não mandou bem, né? Porque o novo ministro não tinha a capacidade de organização, de mobilização que João Goulart tinha, mas ele pagou o preço, né, do desgaste junto ao empresariado. E aí é preciso dizer, não é só o empresariado, setores de classe média também eram muito críticos da política de reajuste salarial, por vários, mas por dois argumentos principais. Um é de que, isso é um velho debate no Brasil, de que o aumento do salário operava para aumentar a inflação. E o outro é que a classe média, ela ficava, vamos dizer, vendo um trabalhador assalariado tendo um aumento de 100%, a classe média dizia assim, a gente está, né, sendo igualado por esses camponeses de macacão, né, que é aquele pessoal que tinha acabado de chegar do campo. Há essa dimensão também. Mas eu queria só voltar um ponto na questão da Guerra Fria, muito rapidamente. Vargas tentou um caminho muito difícil, porque a Maria Antonieta Leopoldi, que é uma das estudiosas desse período, ela fala que Vargas tentou o caminho do meio, do ponto de vista político. Embora ele tenha sido eleito pelo PTB e tivesse formalmente o apoio do PSD, essa base partidária ele não leva isso para o governo de maneira radical. Ele tenta, inclusive, um diálogo com a própria UDN. É a UDN que recusa. O que seria o caminho do meio, então? Vargas não é o radical, que a oposição diz que é. Pelo contrário, ele é o conciliador. Só que a conjuntura já não cabia mais a conciliação. E é lógico que o contexto de Guerra Fria coopera para isso. Tem a Guerra da Coreia no meio do caminho, isso colabora para acirrar os ânimos. Uma coisa interessante que você falou, eu acho que eu quero voltar também na figura de João Goulart, porque a gente está falando dele agora como ministro, mas ele posteriormente vai ser um dos principais herdeiros dessa herança getulista. O principal. Né? E ele vai ser o presidente que assume depois a renúncia de Jânio Quadros. E essa marca de que ele é comunista, não é nem trabalhista, né? Mas de que ele é comunista, de que está associado. Jânio tinha mandado ele também para a China comunista. Isso vai, de fato, grudar, né, como a epiderme mesmo, essa imagem de quanto que João Goulart ele vira essa face mesmo, né? Assim, essa demonização cai no colo dele mesmo, eu acho. Interessante quando vocês trazem esse tópico da herança, né, da política de Vargas, a própria ideia do trabalhismo. Como é que vocês enxergam isso
na República atual? Porque você tem lá figuras como JK, o próprio Jango, que conseguiram ainda surfar nessa onda, mas atualmente, o que ficou de legado da política de Vargas? Se é que a gente pode pensar nisso. Eu acho que esse é tema para um outro episódio. Por que João Goulart é mais herdeiro do que JK? Porque a imagem, Herdeiro principal. por razões históricas e por razões de disputas na memória, né? Por razões históricas, porque de fato o perfil era diferente. JK não era um líder trabalhista, de sindicato, a trajetória dele não é essa, né? Mas aí eu faço uma provocação também. E João Goulart também, em certa medida, é um grande latifundiário, estancieiro, né? Ele e Vargas, os dois são de São Borges. Eu digo assim, se também tem essa visão trabalhista, também tem esse fazendeiro, né? Eu falo assim... Mas ele já fez a carreira no PTB, na área sindical, né? Não é a biografia de Juscelino. E do ponto de vista da memória e da imagem cultivada pelas próprias lideranças, né? João Goulart sempre se colocou como herdeiro de Vargas. E ele era, de fato, né? As bandeiras eram muito semelhantes. Era um Vargas radicalizado, né? Nos anos 60, vamos dizer assim. E Juscelino, por outro lado, cultivou sempre a imagem, né, de um desenvolvimentista, de um empreendedor. Um outro nacionalismo, em certa medida, Um outro né? nacionalismo, exatamente. Beleza, então nós Vamos falar da morte do homem, né? Oposição política aí forte. Nós temos isso sendo divulgado na imprensa o tempo inteiro. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso aí. A imprensa quase toda era contra Vargas. Quase toda. Então, tanto é que ele ajuda a criar um jornal, né, do Samuel Weiner, Última Hora. Inclusive, isso também cai como uma bomba, né? Gera CPI, investigação, para ter alguém defendendo ele na imprensa. E, de fato, a Última Hora defendeu. Mas, assim, o restante quase toda era oposição. Agora eu vou falar menos, né? Eu também tô falando Eu me lembrei muito, da mas série Bem Amado, que tem o único jornal lá da cidade, que fica só... Mas eu tô perguntando muito que são questões minhas também, sabe? Essa figura de Jânio Quadros, João Goulart, eu acho que Achei que a imprensa estava contra você. esse papel da imprensa. Bom, mas então... A imprensa contra mim é ótimo. Abel Ferreira. Nós vamos aqui... Tá com a camisa do Barcelona, devia estar com a do Palmeiras. Ele é português também. Se tivesse me avisado, eu teria vindo com minha camisa do Cruzeiro ou do Barça também. Mas hoje o tema não é futebol, nós temos episódios sobre futebol. Hoje o tema é Getúlio. Eu falar hoje o Vargas. Chico é repressor, né, Thiago? Ele é Você viu? autoritário. Eu sou igual o Vargas, né? Que tem sua faceta autoritária, isso é inegável. Mas olha, diante desse cenário de crise na imprensa, a polarização que vem do exterior reflete internamente, a crise com o exército, o Vargas chega a um limite, né? Chega a situação que, assim, até é muito trágica na história da nossa república. Eu até comentava mais cedo com o Mac o quanto é louco você pensar nisso, né? O presidente tirou a sua própria vida. Será que em algum outro país do mundo, né, aconteceu algo pelo menos parecido? E isso é muito marcante, né? No dia 24 de agosto de 1954, ele retira a sua vida. Ô Chico, eu estava lendo essa trilogia, eu sempre recorro a ela, do Lira Neto. Ele é jornalista e tal, mas é muito... Está aparecendo bem na tarde? Eu gosto muito dessa, como fonte mesmo. E aí, assim, é marcante quando você vê os registros da Alzira, que é a filha dela, a Alzira Vargas, do próprio Tancredo. Eu estava mostrando para a Mac aqui, eu te mostrei também, mas você estava olhando ali. As fotos mesmo, tem o Tancredo, que era ministro do Trabalho, colocando um crucifixo e chorando, assim, desesperado, sabe? O quanto que a população desmaiando, Copacabana cheia, assim, a Alzira, a mãe dela, na verdade, ela vai dar um depoimento dias depois. Dona Darcy Vargas. Darcy Vargas, ela manda escrever lá, Darcy, o sobrenome todo, Vargas, viúva de Getúlio Vargas. Ela obriga a colocar isso lá no documento. Então, assim, como que você falou, a gente, falando da memória, né, como passou-se tanto tempo, a gente não sente essa tanto dimensão, esse impacto, né? Mas a dimensão disso, é muito, né? muito Os jornais dimensão. o tempo todo divulgando alguma nota, falando da carta testamento, mencionando um trechinho, discutindo se essa carta era correta, se ela não era, porque ela foi redigida, na verdade, por um amigo de Vargas. Então, de que maneira que isso impactou? Então, eu acho que talvez, assim, quando que a gente está tentando falar aqui, a gente não dá conta de expressar, né? Esse é um daqueles episódios que marcam uma geração.
estou usando a palavra, o conceito que, na verdade, do Sirinelli, um historiador francês, né? E eu vejo o suicídio de Esse conceito aí? Tempo de geração. geração. Mais ou menos 20 anos. Não no sentido cronológico, mas no sentido de pessoas que experimentaram um mesmo momento, uma mesma conjuntura muito marcante, capaz de sacudir a sociedade. E foi isso que Vargas fez, né? Vou dar 2 exemplos que eu penso dão sustentação a esse argumento. Que assim, primeiro é de Darcy Ribeiro, aqui, nosso conterrâneo aqui de Montes Claros, né? Ele era um militante do PCB, ainda muito jovem, ele nasceu em 1922, então em 54 ele tem 32 anos. E a morte de Vargas, segundo o próprio relato dele, nas confissões, né, na autobiografia dele, o livro Confissões, ele diz: eu mudei. Ali foi o momento em que eu percebi que quem tinha o apoio dos trabalhadores não era o PCB, era Vargas, eram os trabalhistas. Então ali começa mas ali é um momento decisivo na, digamos, migração. Na construção do Darcy trabalhista. Exatamente. Fantástico, hein? Isso é muito destacado, vou fazer justiça aqui também, um pesquisador, o Edi Cardoso de Freitas Júnior, egressa aqui da Unimontes, a tese de doutorado dele estuda essa faceta trabalhista de Darcy Ribeiro, ele explora bastante isso. E o outro, já deixa você falar, Thiago, só para não perder o raciocínio aqui. O outro exemplo é um personagem do livro Agosto, de Rubem Fonseca. É literatura, mas o que é o romance Agosto? Uma história que se desenrola no mês de agosto de 54. E aí um dos personagens, dando um spoiler literário aqui, né, que é o detetive, e ele está investigando a morte de Vargas, ele era muito crítico de Vargas. Mas no dia 24, no dia do suicídio, e no momento em que ele vai até o velório de Vargas, para se despedir de Vargas, aí ele é transtornado do ponto de vista ideológico, político, e é como se ele percebesse que ele estava se opondo à pessoa errada. Nossa. É muito instrutivo. Foi forte, né? Foi muito forte. Eu estou dando exemplo de 2 pessoas que não eram varguistas. Aí você falou de pessoas desmaiando. A população, os trabalhadores reagiram em fúria, né? Derrubaram Contra os opositores de Vargas. dos jornais, e eu queria sinalizar uma fala de Vargas no dia. Ele teria dito para o filho: se algum sangue for derramado nessa noite, será de um homem cansado e enjoado de tudo isso. Enojado. A ideia de como que os ânimos, né, as emoções, como que as nossas emoções elas vão à flor da pele mesmo, né? Lembrando que o suicídio, Vargas tinha essa coisa de suicida, né? Os diários registram isso desde muito tempo, né? O sogro dele cometeu suicídio. Pois é. Mas isso é precedido de uma pressão política muito pesada. Havia, desde o atentado, né, as semanas que antecedem o 24, de muita pressão para que ele renunciasse, que ele licenciasse. Até uma sugestão do Amaral Peixoto, que era um auxiliar dele, um ministro, alguém aliado. Mas nas últimas horas, os militares resolvem pressioná-lo, exigir a renúncia. Então estava caminhando um golpe. O que Vargas faz ali é escolher entre ser deposto, renunciar, ser preso, né, ou morrer. Ou só morto sair do catete. E ele cumpriu, né? Eu acho que isso é importante, assim, essa capacidade dele de ser camaleão e de cumprir as coisas a ponto de matar, né, de tirar a própria vida, e como ele diz, né, entra para a história, né? E entra para os vestibulares também, né, Chico? A gente que dá aula para o ensino médio, quanto que é um tema assim que impacta a sociedade brasileira e que está nos vestibulares. Eu acho que isso é importante, assim. Nos últimos anos não tem caído tanto no Enem, mas é um tema muito relevante, né? A gente para pensar, por exemplo, que a Fundação Getúlio Vargas, que leva o nome do Getúlio, é uma instituição, inclusive, muito marcante na questão de produção de pesquisa. O quanto que essa memória, né, Mac, mesmo que já passou 70 anos, ela está aí. Para quem gosta, quem não gosta, quem fica perguntando, é um nome que a gente não pode esquecer, né, da República. E vendo um pouco sobre o atentado, eu estava vendo o quanto que nessa reunião ministerial ele quis ouvir todo mundo. É na noite que antecede. E a família dele invade a sala. E aí dizem que a ala militar olha assim: o que esse povo tá? É uma reunião ministerial séria, né, e tal. E aí passa sem dormir, aquela coisa toda, até que passa toda a madrugada. E a gente vai ter o que vai acontecer no dia 24 de agosto. Agora, eu acho que valeria a pena a gente comentar um pouco, pelo menos trechos da carta
Fala aí pra Essa nós, carta, acho que é o documento da história política do Brasil mais... Você estava lendo ela hoje, relendo, né, Mac? E quer ler, você Não, leia aí, Tiago. Eu tô com a tava garganta pensando na habilidade política de Vargas. Tem muitas coisas nessa carta, sabe? Não sei se a gente lê tudo, porque é grande, mas alguns trechos, Thiago, pra gente comentar. Lê alguns trechos. Eu parar, tá bom? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam, não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. É o que o Chico falou, hein? Acho que já vale alguns comentários aí, né? O tom de Vargas é muito apelativo, né? Podemos dizer, demagogo, né? Voltei nos braços do povo, liderei... Não, o Chico falou que foi. Não foi, mas é um tom, né? Eu sou um âncora demagogo. Eu acho que foi também. Então, Foi, mas assim, a maneira de dizer é bem, né, apelativa. Instaurei a liberdade social. Não é verdade, né? Tipo de político, né? Agora, eu penso que as partes finais são mais... Vai pro Lê fim, mais um trecho, mais pro final. Mais pro Thiago, fim? tem algo que eu queria comentar. Cada gota, um pouco antes. Pode ser cada gota também, que é um drama terrível. Tenho lutado mês a mês? Não, vai cada gota do meu Cada sangue. gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Lê mais aí. Ao ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, hoje me liberto para a vida eterna. Então, tem um trecho anterior... Mas deixa eu só contar esse pedacinho. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e o meu sangue será o preço do seu resgate. Ótimo. Lutei contra a expoliação do Brasil. Então, aí, você ia comentar esse trecho? Não, eu ia só continuar esse pedacinho. Porque assim, Fala, Chico. Religiosa, assim, Exato. o sangue com o preço do resgate. Ele está explorando toda a tradição cristã brasileira, né? E olha claro. que ele era positivista, né? Era Ele positivista, acreditava, assim. fortemente. Mas assim, a ideia do sacrifício, né, é toda a teologia cristã que está colocada aí, né? E no caso a exploração dessa cultura brasileira. Ele sendo vítima, né, e que ele não tá colocando que ele é imaculado, né? Então o cordeiro que se sacrifica sem lembrando paga o que- ódio com o amor, né? Lembrando com que na sacrifício. República Brasileira, o nosso principal herói, com certeza, ele sabia disso. Primeiro, porque Tiradentes era herói nacional. Segundo, que ele morou em Minas, em Ouro Preto, né? Vargas. Essa ideia de que Tiradentes foi construída a imagem, justamente a imagem de Cristo, né? Que morreu para a nação. Então, parece-me que é bem teatral, hein, Mac? Muito, muito. E tem outros dois pontos na Carta Testamento que acho que vale os comentários. Primeiro, ao longo da carta, não lembro o momento, é quando ele fala dessa luta dele, né, contra as empresas estrangeiras, o capital, enfim. Vargas faz na carta, claramente, obviamente, né, um gesto político para destruir o DN. Né? Ele quase conseguiu. Né? Destruir não conseguiu, mas derrotar politicamente sim. Mas naquele momento ele conseguiu, né? Exato, naquele momento ele reverteu todo o processo político. Mas De é assim. as coisas, quebrar, de ter até um sentimento de rancor contra as forças que ele está dizendo, né? Naquele momento. Naquele momento ele curioso. conseguiu. O que eu queria dizer assim, ele faz uma simplificação aí que funciona muito do ponto de vista político. E ele, melhor do que qualquer outra pessoa, sabia disso. Que é apelar a esse discurso nacionalista e colocar-se como uma vítima dessa armação, né, do capital estrangeiro, com setores militares e da UDN, enfim. E por que isso é uma simplificação? Vargas pode fazer, porque ele é político, né? Ele queria destruir o DN politicamente. Como é que se eu te cortar, será essa parte aqui, ó? Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa a funcionar a onda de agitação se avoluma. Aí fala da Eletrobras e tal, não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Aí ele vai falando das forças estrangeiras. Né? Exatamente. E por que é uma simplificação? Porque isso... E muita gente comprou o discurso de Vargas, inclusive na historiografia. Que é assim, pensar
o governo de Vargas era nacionalista, se opunha ao capital estrangeiro, diferente de Juscelino, que se abre. Não é só. Isso é uma superfície da coisa. Na verdade, eu gosto muito da expressão do Pedro Fonseca, historiador da pesquisa sobre Vargas e da história econômica. Ele fala: Vargas adotou um nacionalismo pragmático. Então não era essa coisa. Havia um esforço, na verdade, do governo Vargas de atrair o capital estrangeiro, mas sob algumas condições. Por que esse capital estrangeiro não vem em grandes quantidades? É porque Vargas se opunha, resistia? Não. É porque a conjuntura, a dinâmica capitalista naquele momento, não favorecia. Mas no discurso de Vargas... Aí na hora de dar o tiro, antes de dar o tiro no peito, ele falou: eu vou destruir todo mundo que eu puder aqui, né? E esse argumento está em outros autores, né? O João Manuel Cardoso de Mello. Mesmo na campanha do petróleo? Aí a campanha do petróleo é um outro ótimo exemplo. O que a simplificação faz? Diz assim, de um lado de cá, vou colocar do lado direito, né? Capital estrangeiro, generalização. O latifúndio, AUDN, militares, tal. Aí uma série de simplificações. Os militares estavam divididos, né? Tiago lembrou. O empresariado brasileiro estava muito dividido. O setor industrial, grande parte era pró-Vargas. E era porque colheu muito com a era Vargas. Muito. A Fiesp, inclusive, né, liderou por um tempo essa parceria com o Estado brasileiro. E eu estava dizendo, os autores que falavam, né, o capital estrangeiro não vem porque não compensa, né, tem outras opções de investimento. Então, aí você falou do lado da direita. E esse outro lado? Quem seria? Não, eu ia falar da Petrobras, que você perguntou. A Petrobras é um ótimo exemplo que desfaz essa simplificação que eu dizia. Você coloca tudo no mesmo lado, aquele pessoal, né? A UDN, que era o mais antivarguista aí nesse cenário, ela foi favorável à criação do projeto Petrobras. Olha isso. Fantástico. E mais, o projeto inicial de Vargas, ele era muito impreciso, exatamente para evitar resistências no Congresso. Quem coloca o item monopólio da exploração do petróleo pela Petrobras é a UDN. Olha só. Então, aquela associação que eu chamava de simplismo se desfaz com um exemplo. E com exemplo exatamente da UDN, né? Exatamente. Então, a coisa é muito mais ambígua, mais, como eu gosto de dizer para os meus alunos, nebulosa. A realidade é sempre mais cinzenta. Fantástico. Então, e aí a gente então quebra um pouco desse discurso que ficou para a história, né? Vocês falando, eu quero lembrar de um lugar que essa construção da memória de Vargas continua forte, atrelada ao Estado, que é o Palácio do Catete. Hoje é um museu, o Museu da República. Você que já deve ter ido lá umas 10 vezes, Thiago, fala do Palácio. O Palácio do Catete foi a sede até a mudança de Brasília, com o governo de Juscelino Kubitschek, e virou hoje um Museu da República. Tem imagens enormes, belíssimas para a gente pensar a República. Ô Tigas, mas eu estive lá no ano passado e eles tiraram alguns itens da exposição. Sabe por quê? Você que é um cara especialista aí no patrimônio material. As pessoas estavam tocando muito. Crianças que vão, né, o pessoal meio, né, outros que vão visitar e mesmo adultos que não têm muita noção, ficavam encostando em alguns objetos. Então acho que eles retiraram, se não me engano, o pijama. É isso que eu ia falar. Você tem o pijama, tem a arma, né? Pijama de Vargas, né? Eu acho que não estava lá. No dia que eu fui, não estava para isso. Inclusive, no pijama tem as iniciais dele, o G e o V. Assim, e você tem a arma, tinha, né? Quando eu fui, Chicote. E você tinha também... tudo que era pessoal de Vargas, né? Era a arma, o pijama e tinha mais outra coisa, tô tentando lembrar. Porque ali uma construção, né? Eu gosto sempre de falar que os museus eles são equipamentos culturais. E esses equipamentos culturais eles têm intenção. E ali é para a construção da imagem da República. E, naquele caso, exatamente, é o local que Vargas praticou o ato contra ele próprio. Então, é toda uma construção da imagem. Pierre Nora diria, é um lugar de memória. Pierre Nora. Agora, tem uma outra coisa, a última coisa que eu queria comentar da carta, que eu acho que é a maior mentira da história do Brasil. Tá doido, Vocês não acham uma mentira gigantesca aí, não? Na época não existia a expressão fake news. Vai lá. Lê a última frase, vê se isso não é uma mentira deslavada de Vargas. Eu vos dei a minha vida? Isso aí também é mentira, mas vai. Ainda não é essa parte, não. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio.
serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Que cara de pau. Você acha que alguém serenamente se suicida? Ah, Não, Vargas. mas olha, você tocou num ponto importante. Ah, Eu estava vendo as referências, Alzira Vargas, os ministros que falaram sobre, né, que estavam com ele, diz que um pouco antes do suicídio, nessa reunião ministerial, nessa reunião potente, né, sentou do lado dele Tancredo e Oswaldo Aranha, que eram ministros importantes para ele, né, assim, internacionalmente também, o caso de Oswaldo Aranha e tal. E aí dizem que ele estava super sereno, Mac, no dia, aparentemente, né? Tanto é que eles sinalizam nesse sentido. É como se fosse alguém super tranquilo, absorvendo, ruminando tudo aquilo que estava acontecendo. Para a gente ver como que é importante, né? A gente não julgar o livro pela capa, né? Não sabe o que está se passando. Não sabe o que está passando pelo eu outro. até sugiro o filme Getúlio, saiu uns 5 anos atrás. Com o grande ator brasileiro Tony Ramos. Exato. Gigante, né? E pra mim o melhor do filme é exatamente isso. Tony Ramos? Não. A serenidade. E depois da reunião, desfazer a ideia da serenidade. Porque depois dessa reunião ministerial, ele se recolhe, né? E também, lógico, a imaginação artística, né? Do diretor do filme. Não sabemos, mas é muito mais plausível. Mas é plausível, né? Que ele estivesse completamente desesperado e aí, né, instantes antes de morrer, de dar um tiro no peito. É muito mais razoável do que imaginar alguém super tranquilo. Eu acho que eu vou lhe dar um tiro no peito. Mas eles não falam de que ele não estava, tá? Eles falam que ele passou imagem. Mas... E, inclusive, a Alzira até fala que diz que quando ela vai... Que ela mesma tenta articular, né? Quem são os militares que estão aqui? O filme também mostra isso. Quais são os militares que estão do nosso lado? Quais são as condições? Quem é que está? A gente tem a parceria de quem aí nas Forças Armadas, na Aeronáutica, na Marinha, de maneira que ele não, já tomei minha decisão. Se recolhe essa decisão, vai ser... Serenamente, deu um tiro no peito. Pois é, Mac, você falava que havia ali uma pressão muito grande, né, a qual Vargas estava submetido, e que ou ele tinha algumas opções, você citou, que ou ele renunciava, porque havia ali um golpe, é correto falar que havia um golpe que estava em curso? Sim, com certeza. E aí, quando ele dá o tiro no peito, ele deu um tiro que adiou esse golpe? E antes de falar isso, deixa eu só mencionar o que Oswaldo Aranha teria falado para Vargas. Oswaldo Aranha, um ministro importante, teria dito para Vargas que ele teria, depois de ouvir tudo, ele foi o último, teria dado 3 opções para Vargas, na opinião de Oswaldo Aranha, nessa reunião importante, né? A primeira, resistência a favor da manutenção do governo a qualquer preço, inclusive a própria vida e usando as Forças Armadas, né? A segunda, um balanço numérico das forças leais ao governo, quem é que está contra a gente, quem está a favor, e depois tentar usar isso no sentido, vamos fazer valer a Constituição e vamos atacar primeiro, né? E a terceira é a renúncia, que Vargas não aceitou. Uhum. E aí, esse golpe estava em curso, quando ele se mata, então ele adia um golpe, tem essa corrente... Por 10 anos? Historiográfica, ou alguns... Primeiro ele impede o golpe, né? Estava em curso naquele momento. Esse golpe ele impediu. Impediu. Não tenha dúvida, né? Aí é o que o Jorge Ferreira tem uma síntese perfeita para isso. Ele entregou um cadáver na mão da UDN. Fantástico. É uma belíssima metáfora, né? Agora, a relação disso com 64, ou explorar essa... década, né? Explorar essa frase, ele adiou o golpe de 64, aí é um bom debate. Tiago, acho que tem um argumento aí, né? Não, ele está falando isso que a gente estava no bastidor e eu discordando um pouco dele. Não, eu só acho que se isso não pode ser tratado como isso mais isso é igual a isso, porque a história não é conta de somar, já diz Oswald de Andrade, né? Eu realmente... Como é que é a frase aí? Como é que é? A história não é conta de somar. Ele fala até analisando sobre quando os portugueses aqui chegaram, né? Que eles vestiram os indígenas, que se fosse em outro tempo, um dia chuvoso, os indígenas que teriam desnudado os povos, os portugueses. Para dizer que não é essa... História não é, né? Ciências humanas. Mas eu acho que em alguma medida talvez impactou sim. Porque, tanto é que a gente está falando, adiou o golpe naquele momento. Não, impediu, eu falei, impediu o golpe Impediu o golpe em 54
E se a gente for parar para pensar, talvez no sentido de impactar a estrutura ali, que vai levar nos próximos anos, de fato, você falou que enfraqueceu a UDN, então é nesse Mas sentido. o que seria esse elemento? A comoção nacional... Vargas faz com conseguiu que enfraquecer os seus adversários opositores. recuem? Enfraqueceu os opositores, e os opositores, a UDN ficou desmoralizada, a gente tem as oposições moralizadas, e elas vão ter que fazer um outro rearranjo, que vai demorar muito tempo para fazer. Então, não acho também que é só isso, né? A gente tem outras questões econômicas, outras questões internacionais, mas talvez em alguma medida isso impactou sim. E aí, Mac, qual é o contra-argumento? Então, é que a frase é muito problemática, muito arriscada, né? Não de Thiago, mas digo essa que está no... Algumas pessoas gostam de falar isso, né? O golpe de 64... O golpe de 64. Não dá para dizer isso, porque assim... 10 anos é muita coisa em história. Muita coisa. Muita coisa. E não são quaisquer 10 anos. Então, do ponto de vista... Vou falar de dois aspectos que mudaram muito nesses 10 anos, que ilustra o que eu estou dizendo aqui. Mas são vários, vou falar de dois. O primeiro é a economia. Então, o que acontece durante a segunda metade da década de 50 é o que autores como Fernando Henrique Cardoso, Francisco Verfort, mas especialmente Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, os famosos formuladores de uma das correntes da teoria da dependência, eles dizem a divisão internacional do trabalho mudou. Então, a economia brasileira se internacionalizou de tal maneira que a dinâmica nos anos 60 é completamente outra. Aquela relação economia nacional, empresário nacional versus ou diferente do empresário estrangeiro, que tinha algum sentido até 54, eu mesmo falei disso aqui, né, tinha setores pró-Vargas, não tem mais sentido em 60. A integração econômica é muito forte. O próprio nacionalista, você falou de Juscelino, né? Um outro tipo de nacionalismo. É um outro tipo de nacionalismo. No meio desse caminho tem um governo Juscelino, que é durante o qual se opera essa transformação que eu dizia, né, dessa relação. Fernando Henrique usa um conceito que é lapidar, diz assim, ocorreu uma internacionalização do mercado interno. Parece uma contradição de termos, né? O que quer dizer? Está profundamente integrado. A dinâmica econômica é muito outra. A periferia, como se dizia naquele tempo, se industrializou e o primeiro mundo também fez seu desenvolvimento agrícola, especialmente na Europa, por segurança alimentar, enfim. Então, aquela velha divisão internacional do trabalho, que vigorou até o início dos anos 50, se desfez. E a outra grande mudança é no setor militar, que é crucial em 54 e é lógico, né, de novo em 64. O que mudou? Muitas coisas. Né? Um dos aspectos que mudou foi até 54 os militares têm suas divisões internas, né? Alas legalistas, nacionalistas, alas anti-varguistas. Aí é preciso usar lembrar uma coisa. Vargas era a linha divisória na política brasileira, foi durante muito tempo. Então, a política se organizava, o campo político, diria Bourdieu, se articulava, um dos eixos era esse, varguismo ou anti-varguismo, mesmo depois da morte dele. Então, no setor militar também tinha essa divisão. Porém, os militares, eles tinham apesar dessas diferenças, eles não tinham uma interlocução com a sociedade civil, eles não tinham um projeto para outras áreas, para além do militar, em 54. Se a gente for parar para pensar... Deixa eu só terminar esse raciocínio, que aí tá bom. Porque senão eu quebro aqui. E o que acontece dali em diante é que se aprofunda dentro das Forças Armadas essas conexões com setores civis. Os militares estudando a economia, estudando a sociedade brasileira e, de alguma maneira, se preparando para uma intervenção direta na política muito maior do que eles faziam até então. Então, isso vai ficar mais claro em 61, quando quase acontece um golpe também, mas eles ainda não estão preparados para isso. Sem cair em anacronismo aqui, né? Fica parecendo que... Tem visão ali. Mas o que acontece em 61 as forças legalistas ainda predominam. E também isso pesa, né? E na garantia? Só terminar. Então, há uma transformação no interior das Forças Armadas, entre 54 e 64, que já seria suficiente para desfazer aquela frase, né? Que o golpe foi adiado. Falei de duas áreas, da economia e da... Eu ia falar, então, é visível quando a gente vê a própria Revolução de 30 que Vargas vira essa referência, né? Que as Forças Armadas, entre outros setores, ou todos os demais setores, não conseguiam centralizar. E Vargas foi essa centralização, né?
Eu falo assim, lá em 30. E quando a gente vê com o Juscelino ali, quando o Juscelino assume o poder, tem uma tentativa de golpe, né? Mas ali da UDN, né? Não, dos militares mesmo, a tentativa de golpe. Lott segura... E aí, então, é isso que eu tô falando, Lott segura... Mas ali havia um projeto militar. E esse exemplo é ótimo, para ilustrar essa... É isso que eu tô lembrando, porque Lott, ele é inclusive... muita gente não conhece tanto, eu acho que é uma referência importante da história republicana e da área militar mesmo. Com certeza. Né? Porque ele faz uma espécie de contragolpe, um golpe preventivo, e ele segura pra ali... segurar a democracia. E alguns, inclusive, acusam Juscelino por isso, porque Juscelino anistia os que fizeram o golpe. E aí alguns falam que ele talvez tenha contribuído. Depois nós vamos gravar um episódio sobre esse contragolpe aí de 55. Ele é muito interessante. Queria sinalizar esse contragolpe. Esse exemplo é ótimo, Thiago, que corrobora com aquilo que eu dizia, né? Das diferenças que tem. Porque em 55, de novo, há uma tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino e de João Goulart, né, que foi eleito vice. Mas note como é que as forças legalistas, no caso, lideradas pelo Lott, são predominantes. Porque eles abortaram o golpe. Deram um contra-golpe, né? E é uma boa discussão. Em 64 isso não aconteceu. Não, em 61 quase acontece, mas ainda não tem força suficiente. O ainda é perigoso, porque ele nos resvala para o anacronismo, né? Mas isso mostra as diferenças de contexto. E aí que está a história, né? Se eu disser que a frase 54 adiou o golpe 64, no fundo eu estou matando a história. E está matando tudo isso que a gente falou e muito mais, né? Eu falo assim, exato. Esses exemplos claros. Pois é. Vamos matar nada mais não. Já era sobre morte o episódio de hoje, mas nós vamos matar mais nada. Vamos matar o programa aqui agora, finalizar, né? Eu acho que já deu. Pois é, chegamos ao fim aqui então, de mais um episódio do Tempos. A gente espera que os nossos ouvintes tenham gostado. Obrigado pela presença, Tigas e Mac. E até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço.